Refinazil é bom para o gado? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente inscrevendo no nosso canal, simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato. Refinazil é bom para o gado? Mas o que é refinazil, professor? Refinazil é o farelo de glúten de milho 21. Refinazil e farelo de glúten de milho 21 são a mesma coisa. O que é o farelo de glúten de milho 21, professor? É um subproduto do milho, oriundo da fabricação do amido de milho e do xarope de glicose. Então, farelo de glúten de milho 21 é um subproduto do milho, da extração do amido do milho. E é a mesma coisa que refinazil. O farelo de glúten de milho 21 é conhecido comercialmente como refinazil ou como promil. Mas o nome certo é farelo de glúten de milho 21. Por que farelo de glúten de milho 21? Porque ele vai ter em torno de 20 a 23% de proteína bruta. Por isso que tem esse nome. Então, é um subproduto do milho, oriundo da fabricação do amido do milho e do xarope de glicose. Então, o farelo de glúten de milho 21 é o subproduto que sobra do grão do milho após a extração da maior parte do amido, glúten e germe pelos processos de moagem úmida e separação empregados na produção de amido e xarope de milho. Então, pega o grão do milho, extrai a maior parte do amido. O que sobra desse processo de extração do amido é o farelo de glúten de milho 21. Então, aqui é o grão do milho. Ó. O grão do milho é composto basicamente 60% de amido, 6,5% de casca, 10% de glúten, 5% de germe, 3,5% de óleo, em torno de 15% de água. Tá? Então, esse subproduto refinazil é composto da parte fibrosa, da parte do germe, da parte do glúten, uma pequena parte de amido e frações proteicas solúveis que sobram do processamento do milho por via úmida. Então, esse produto aí é conhecido como refinazil e promil. É o nome comercial do farelo de glúten de milho 21. Qual o teor de proteína bruta do farelo de glúten de milho 21, professor? O próprio nome já diz, né? Vai ficar em torno de 21 a 23% de proteína bruta. Uma proteína de alta degradabilidade ruminal. Cerca de 78% dessa proteína é proteína degradável no rumen. Então é uma fonte de proteína de alta, uma fonte de proteína degradável no rumen. É bom para usar em proteinado. O que é a proteína degradável no rumen, professor? É a proteína que é utilizada pelas bactérias do rumen para a síntese de proteína microbiana. Tá? Então, o farelo de glúten vai ter em torno de 21 a 23% de proteína bruta. Tá? E é um ingrediente com alto teor de proteína degradável no rumen, uma boa fonte de proteína degradável no rumen, servindo de suprimento de nitrogênio para os micro-organismos do rumen. Serve para a síntese de proteína microbiana. Então, o farelo de glúten de milho é uma boa fonte de proteína degradável no rumen para suprir as bactérias, para que elas possam fazer a síntese de proteína microbiana, que é fundamental para o ruminante. Além disso, de ter um bom teor de proteína, tem um bom teor de energia também, em torno de 75% de NDT, tem uma boa fonte de energia, é uma boa fonte de fibra também, vai ter em torno de 39% a 40% de FDN. É uma boa fonte de fibra, mantendo a saúde ruminal. Então esse é o farelo de glúten de milho 21, conhecido como refinazil ou promil, teor de proteína bruta de 21 a 23%, boa fonte de energia, boa fonte de fibra,
um alto teor de proteína degradável no rumen, uma excelente fonte de proteína, energia e fibra. Só tem um problema, ele não é muito palatável. Então, mas você misturando ele com milho, fazendo uma boa ração, não tem problema nenhum, o animal come tranquilamente. Você não vai fornecer ele puro para o animal, ele vai entrar para formar uma dieta, né? Então você vai misturar ele com milho, com outros ingredientes. Então, uma grande vantagem dele é que ele tem pouco amido, tem menos amido do que em relação ao milho, porque o amido foi todo retirado para a fabricação do amido de milho. Então é um alimento com pouco teor de amido e bom teor de fibra. Isso ajuda a manter a saúde ruminal, ajuda a manter o pH ruminal saudável, estável e reduz muito o risco de acidose ruminal, principalmente em confinamento com alto concentrado, onde você fornece muita ração para vacas de leite. Então ele ajuda a manter esse pH ruminal, porque ele tem um bom teor de fibra e tem um baixo teor de amido. O amido fermenta muito rápido no rumen. Então dietas com alto teor de amido são mais fáceis de gerar acidose ruminal. Então há uma vantagem do farelo de glúten de milho 21, é que ele ajuda a manter essa saúde do rumen, ajuda a manter o pH ruminal, diminui o risco de acidose. É ideal então para confinamento, para confinamento a pasto, para semi-confinamento, onde eu coloco uma alta quantidade de concentrado. Outra vantagem é que ele tem um bom teor de fibra. Então, esse teor de fibra ajuda a manter a saúde do rumen também e diminui o risco de acidose. Professor, eu posso usar o farelo de glúten de milho 21 para bovinos? Sim, pode. Quais são as quantidades, professor? Está aqui, ó. Então, no sal proteinado, você vai usar no máximo 10%, tanto para gado de corte como para gado de leite, tá? Em ração de creep feeding para bezerro, no máximo 15%. Em ração para novilhos, para vacas, no máximo 25% na ração. E na dieta total, no máximo 25% da matéria seca total da dieta, tá? Então, em ração, 20 a 25%. Tá bom, não precisa passar disso. Em ração concentrada, 20 a 25%, porque ele é uma fonte de proteína, você não pode botar muito também. Então você vai desbalancear essa parte de proteína. Em ração, 20 a 25% da ração concentrada você pode utilizar. Ração de creep feeding, em torno de 15%. Tá? Não é muito indicado para bezerro, por quê? Porque é uma proteína apresenta uma... É melhor, existem outras fontes melhores para bezerro. Por exemplo, o farelo de soja é melhor para bezerro do que o farelo de glúten de milho, mas você pode utilizar em torno de 15%. E no sal proteinado 10%, porque já tem a ureia ali no sal proteinado, tá? E no sal proteinado também ele vai mais, tem a fonte de energia, a fonte de proteína verdadeira, tem o sal branco. Então, para proteinado no máximo 10%, ração para novilhos e vacas secas, em torno de 20 a 25%, e na dieta total, no máximo 25% do consumo de matéria seca total. Tá? Então você pode incluir tranquilamente, tanto para gado de corte como para gado de leite. Aqui é mais uma composição química do farelo de glúten de milho 21, 23 de proteína bruta, em torno de 45 de FDN, um bom teor de fibra, 80% de NDT, uma boa fonte de energia, sendo um excelente alimento. Professor, eu quero saber o seguinte, Refinazil é bom para o gado? É bom para o gado. Por que, professor, que é bom para o gado? Porque é uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de proteína degradável no rumen, uma boa fonte de energia, tem um bom teor de fibra e não tem nada que limite a sua utilização. Você pode usar em torno aí de 20 a 25% de farelo de glúten de milho na sua ração concentrada, em torno de 10% no seu proteinado. Pode usar para gado de corte, para gado de leite, tranquilamente, tá bom? Então chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei sobre esse importante alimento, farelo de glúten de milho 21, Refinazil ou Promil. Tem esses três nomes, né? Se essa aula foi importante para você, foi interessante para você, te passou alguma informação, te ajudou de alguma forma, então seja grato. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato. E lembre-se, você colhe aquilo que você planta, então plante gratidão. Tá?
Então, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.